Bom dia para todos. Chegamos então ao nosso penúltimo tema nesse nosso breve curso de homilética, onde vamos falar um pouquinho então sobre 2 tópicos, finalizando a estrutura do sermão. Mateus, consegue colocar lá também no retorno? Por gentileza. Estamos trabalhando pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada. E eu espero que você seja motivado a tentar estruturar um sermão conforme essas orientações. E aqueles que trouxerem um sermão pronto na quarta-feira que vem concorrerão a um brinde muito especial. Mas tem que trazer o sermão impresso quarta que vem. Tá bem? Se só um trouxer, ele vai ganhar. Tá? Mas eu espero que você traga. E aqueles que trouxerem, eu vou depois olhar com muito carinho e vou dar algumas sugestões. E a gente pode trocar figurinhas para ir aprendendo e crescendo juntos. Eu quero motivar você a pregar a palavra. Todos nós devemos ser pregadores da palavra. A gente tem essa oportunidade em qualquer momento de estar pregando, né? Sábado passado eu fui pregar na igreja de Serraria. Eu não conhecia essa igreja, nunca tinha ido na igreja de Serraria. Mas ela fica aqui em São José, né? Bem pertinho de Biguaçu, mas ainda é São José. E eu fui pregar na igreja lá e eu fiz um apelo para o batismo, né? Porque eu vou falar disso hoje, inclusive, né? Depois eu conto a história, quando eu chegar lá no apelo. Bom, pregação bíblica, porque o sermão sai da Bíblia. Cristocêntrica, porque Cristo tem que ser o centro de toda a mensagem. Expositiva, porque é um tipo de sermão. É um tipo de sermão onde você tem que exaurir do texto toda a informação que você puder. E segmentada, porque nós estamos trabalhando juntos 12 segmentos. Aqui está o nosso conteúdo programático. Hoje vamos finalizar a estrutura do sermão, falando sobre conclusão e apelo. E na quarta que vem eu vou falar um pouquinho sobre hermenêutica e exegese. E a gente finaliza os nossos tópicos. Aqui estão as partes do sermão, já passamos por todas elas. E hoje então quero me deter na conclusão e no apelo. Então esse é o tema de nossa 7ª aula. Depois que nós passamos toda a mensagem, todas as divisões do sermão, fomos caminhando com a igreja, ali cerca de 25 minutos, é hora de nós fecharmos o assunto. E a conclusão deve levar aí, em torno de 5, 6 minutos, e você fecha uma pregação com uns 30 minutos. A conclusão, ela tem várias formas de ser feita. Uma delas é a recapitulação. Então, eu posso concluir o meu sermão fazendo uma recapitulação. Não é a mera repetição desnecessária das divisões, porque isso você já abordou ao longo da sua explanação. Mas é uma ênfase nova da verdade principal apresentada durante a mensagem. Então você tratou de um tema e na conclusão você vai dar uma ênfase ao assunto que você apresentou. Você não repete neste tipo de conclusão, você não repete basicamente as estruturas da divisão, mas você apresenta uma nova ênfase. Então o pregador não apresenta esse resumo usando as mesmas palavras, mas emprega afirmativas concisas e incisivas para expressá-lo. Por exemplo, nós ontem estudamos Daniel 3 aqui na nossa classe aí. E uma das frases que eu terminei dizendo, depois de falar de Daniel 3, é: o reino dos céus não é para covardes. Então, essa é uma declaração concisa e incisiva. Por que o reino dos céus não é para covardes? Porque a gente viu na história dos amigos de Daniel que eles preferiram a morte do que quebrar o primeiro e o segundo mandamento da lei de Deus. Então, o reino dos céus não é para covardes. Você conclui um sermão com uma declaração incisiva para levar a pessoa ao pensamento. Eu tenho sido covarde em quê? Em que eu tenho falhado? Que mandamento eu tenho quebrado? Então, assim você pode fazer uma recapitulação. Você pode concluir o seu sermão usando também uma ilustração.
essa ilustração pode ser o resumo da verdade principal da mensagem. Então você pregou 25 minutos, qual foi a principal mensagem que você levou? Qual foi a verdade que você destacou? Agora você termina com uma ilustração. Por exemplo, tem uma ilustração muito interessante que eu li eu não sei agora se é de Charles Swindoll, mas é um desses autores aí, e ele conta que depois de explanar a respeito de Deus como Criador, da existência de Deus e da negativa humana em reconhecer a existência de Deus, ele conta a respeito do peixinho que ele tem em casa. E ele conta que ele tem um aquário em casa, nesse aquário tem um peixinho, mas toda vez que ele se aproxima do aquário, o peixinho faz o quê? Ele nada e se esconde na mais profunda concha que tem lá no aquário. Porque ele se sente ameaçado pela presença dele. Agora, esse infeliz desse peixinho não sabe que ele é o dono do aquário. É ele que mantém a temperatura dessa água ideal para que ele habite. É ele que coloca os nutrientes para equilibrar o pH da água. É ele que todo dia dá a ração. É ele que cuida da luminosidade do aquário. É ele que periodicamente limpa o aquário. E o peixinho não sabe nada disso. Ou seja, ele faz tudo pelo peixe e quando ele se aproxima, o peixe corre dele se sentindo ameaçado. Então, ele dá detalhes a respeito do trabalho que dá de cuidar de um aquário. E essa ilustração foi a conclusão de um capítulo dele, quando ele fala sobre Deus e as pessoas que não acreditam na existência de Deus. Ou seja, Deus faz tudo para a pessoa, mas a pessoa vive se escondendo, com medo ou ignorando a presença do seu Criador. Então é muito bonito, né? Nesse curso que a Novo Tempo lançou, tem essa ilustração. Até trabalhamos em parceria com o Rodrigo Silva. E essa ilustração é muito própria, muito boa de ser usada em sermões. Bom, uma outra forma de você concluir o sermão, além da recapitulação, da ilustração, é a aplicação. Nessa forma, à medida que a mensagem se aproxima do final, ela deve levar os seus ouvintes a perguntar a si mesmos: o que essa verdade tem a ver comigo? Como meus relacionamentos no lar, na igreja, nos negócios e na minha vida diária são afetados? Então, você tem que levar o seu ouvinte a fazer estas perguntas. Como que eu posso aplicar o que eu estou ouvindo agora à minha vida pessoal? Então, para que isso aconteça, você deve concluir com uma aplicação ou com um apelo direto, onde você faz um chamado para que as pessoas respondam às verdades que você acabou de apresentar. Eu tenho um sermão onde eu falo sobre o perdão divino, e quando eu termino o sermão, meu apelo sempre é: eu queria chamar aqui à frente para fazer uma oração especial pessoas que já cometeram um erro no passado, mas não se sentem perdoadas por esse erro. E eu queria convidar você aqui à frente agora para orar por você, para que você hoje experimente o perdão divino e saia daqui livre dessa culpa. Então, depois de falar do perdão, eu trago uma aplicação própria. A gente vai ao ponto, a gente não pode divagar. Então, você cometeu um erro, você fez algo no passado, que você se arrepende, mas até hoje você não se sentiu perdoado por Deus, carrega isso no seu coração, pois hoje Deus vai libertar você disso. Aí eu chamo algumas pessoas para vir à frente. Então, é uma forma de você aplicar o que você acabou de falar, tá bem? Você pode também concluir um sermão motivando as pessoas, é uma forma de conclusão. Essa motivação pode vir da imposição a uma obrigação moral ou proporcionar um incentivo para uma resposta pessoal ao desafio que você apresentou. Obrigação moral. Hoje que nós aprendemos sobre o sábado, está você disposto a santificar esse dia a partir de hoje na sua vida e desfrutar a bênção que o Senhor tem para aqueles que o obedecem?
Então, isso tem a ver com a imposição de uma obrigação. Mas essa obrigação moral, ela sempre vai trazer dividendos, ela vai trazer bons resultados. Ou então, um incentivo para o desafio apresentado. E aí você pode também juntar esse tipo de conclusão com a ilustração, dando um exemplo de alguém, por exemplo, que começou a guardar o sábado e com isso foi abençoado. Certo? Eu tenho N exemplos disso, por exemplo. De pessoas que, quando decidiram guardar o sábado, gente que teve promoção no emprego, aumento de salário e etc. Achou que seria mandado embora e o resultado foi o sucesso profissional. Inclusive, tem uma história muito interessante sobre a guarda do sábado, lá em Nova York, né? Um jovem que foi contratado numa empresa, ele era contratado, já trabalhava no escritório de advocacia, mas aí a empresa começou a dar plantão no sábado, e ele disse, não, no sábado eu não posso vir. E o sábado seguinte seria o primeiro sábado que a empresa faria o plantão. Ele disse, não, eu não posso vir. E aí o patrão diz, se você não vier no sábado, na segunda você nem precisa vir aqui no escritório então, você está demitido. Ele não foi no sábado e também não foi na segunda porque se sentiu demitido. Não voltou segunda, não voltou terça. E a terça foi o dia 11 de setembro. E ele não estava no escritório nas Torres Gêmeas porque ele foi mandado embora por causa do sábado. Ou seja, se ele tivesse quebrado o mandamento e ido, ele estaria no dia 11 de setembro nas Torres Gêmeas. Mas o escritório foi completamente destruído. Todos os funcionários que estavam lá morreram. Ele não, porque ele não aceitou quebrar o sábado. Então você traz uma história, uma ilustração para dizer da bênção que é seguir a verdade. Seguir o plano que Deus tem para a nossa vida. Ok? Bom, deixa eu avançar. Vamos para o apelo. Concluiu o sermão, agora a última coisa é o apelo. Se você faz um sermão e não faz apelo, é como as pessoas perguntarem, e agora para onde eu vou? E você não dizer o caminho. E agora o que eu faço? Não sei. Vai para casa agora. Então o apelo é que vai dizer isso. O dicionário define como um chamamento, uma convocação, a solicitação que se faz a outrem em nome de alguém. E é isso exatamente que você está fazendo. Você está fazendo um apelo em nome de Deus para as pessoas. Às vezes nós, pregadores, nos demoramos no apelo, porque a gente sabe que tem pessoas que estão ali, indecisas, né? E de vez em quando alguém se aproxima e diz assim, pastor, por que às vezes você insiste tanto no apelo, né? Acho que a igreja não gosta disso. A vontade é falar assim, a reda de Satanás. A gente não gosta do que é bom. Nós somos pecadores. A gente gosta do que é ruim. Se você pudesse hoje, quarta-feira, com esse sol, onde você estaria? Aqui? Eu não, estaria lá na praia. Iria para uma praia. A gente não gosta. A natureza nossa é ruim. A gente tem que lutar com isso. Então, quando você prega e você faz um apelo, é contra isso que a gente está lutando. Então, a gente tem que insistir com as pessoas. Tem um texto de Ellen G. White, não sei se eu coloquei nessa palestra, mas ela diz assim, para muitos esse poderá ser o último apelo. Para muitas pessoas essa será a última mensagem que ela ouvirá. E aí? Você vai ficar em cima do muro na hora de fazer um apelo para a pessoa? E outra, você está apelando em nome de Deus. Então quem está acostumado a pregar e fazer apelo sabe que não existe coisa mais terrível de que você fazer um apelo e ninguém aceitar. E eu já passei por isso, várias vezes. A gente fica arrebentado. Ninguém vem no apelo. Mas o problema é nosso? Não. Você está apelando em nome de outrem. Você está fazendo uma obra que não é sua. É de Deus. As pessoas não estão resistindo a você, estão resistindo a Deus. É por isso que a Bíblia está cheia de apelos, né? Escolhei hoje a quem sirvais. Eu coloquei aqui apenas um texto, que é a base bíblica, eu vou mostrar já, mas James Braga diz assim,
Apelo é um chamado para uma resposta às verdades apresentadas aonde? Na mensagem, no sermão. Então, o seu apelo não pode estar desconectado do tema que você construiu em meia hora. Você não pode pregar sobre a volta de Jesus e fazer um apelo para a pessoa ser fiel à reforma de saúde. Não. Pregue sobre a reforma de saúde, então, e faça o apelo na linha. O apelo tem que ser na linha específica que você acabou de apresentar. E aqui estão exemplos bíblicos, né? Olha o que diz Paulo: portanto, irmãos, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, por misericórdia de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Depois o texto continua, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui Paulo usa aquela palavra metamorfose, a palavra grega. E a metamorfose é o que acontece na transformação da lagarta, aquele bicho peçonhento, nojento, por uma borboleta. É essa mudança que tem que haver na mente das pessoas. Falar em borboleta, ontem eu estava lá no sítio do Denison gravando os vídeos, e eu vi lá uma borboleta azul, um azul lindo que eu jamais tinha visto. Bom, não tem nada a ver a borboleta que eu estou falando, né? Mas é porque ela me impressionou tanto, de tão bela que era a borboleta, um azul assim tão lindo. Então, veja, metamorfose é uma expressão que Paulo está usando no versículo 2 aqui. Transformai-vos, metamorfomai, muda a mente, sai da lagarta para uma borboleta que chama a atenção, que é bela, que tem cores, que voa, e não é esse bicho que dá vontade de pisar quando você encontra. Então, é essa mudança, esse é o apelo que Paulo está fazendo. Atos 22, 16. E agora? O que você está esperando? Olha o apelo. Levante-se, seja batizado, lava os teus pecados invocando o nome dele. Que apelos veementes você tem na Bíblia, né? Escolhei hoje a quem sirvais. Josué 24:15, né? Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E vocês, quem vocês vão servir? Não cochieis entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. A Bíblia está repleta de apelos. Ellen G. White: o poder do Espírito Santo é que concede eficácia aos vossos esforços e aos vossos apelos. Então a gente tem que fazer apelo, mas quem é que vai dar eficácia ao apelo? É o poder do Espírito Santo. Então, para se fazer um bom apelo, deixa eu colocar aqui alguns conselhos. Não é esse o texto que ela fala de para muitos serão o último, né? Mas aqui está. Segredos de um bom apelo. Primeiro, viva uma vida de comunhão com Deus. Quanto mais perto o pregador está de Deus, mais assertivo ele será nos seus apelos. Relacione a mensagem com a vida das pessoas. Busque trazer o que esse livro está dizendo às realidades do dia a dia. Eu encontrei um rapaz no NASP uma vez, esses garotos novos, né, mexendo com tecnologia, e ele um dia me falou uma parábola tão interessante, e ele entendia um pouco de informática, e ele falava sobre a questão dos gigabytes, né, do tera, e ele falava tudo isso voltando para Jesus Cristo, como aquele é o grande centro de todo esse sistema, né? Ele usou expressões que eu não entendia muito, depois eu fui ver, que sabedoria. E aí eu pensei assim, isso é uma parábola moderna que ele montou. Se Jesus vivesse em nossos dias e fosse contar uma parábola, ele não falaria de um semeador saiu a semear. Ele falaria de um executivo que deixou sua residência e foi até o seu escritório. Ele falaria de internet. Ele falaria de nuvem. Ele falaria de fake news. Ele falaria de quê? Inteligência IA. Ele falaria de IA. Se Jesus vivesse hoje, essas seriam suas ilustrações. Esses seriam seus temas. Porque ele era super atualizado com o tempo. Então nós temos que relacionar a mensagem com a vida das pessoas. Às vezes estamos falando de coisas que as pessoas nunca viram. Outro dia eu vi uma matéria de gente em São Paulo que nunca viu uma galinha viva. Adultos,
que nunca viram uma galinha viva. Então a gente pode estar falando de coisas que as pessoas não sabem o que é. Temos que trazer isso para a realidade das pessoas. Fale com naturalidade e fale o quê? De coração. Se a mensagem primeiro não alcançou o seu coração, não vai alcançar o dos ouvintes. Dependa totalmente de quem? Do Espírito Santo. Deve ser simples, fervoroso e direto. As pessoas têm que saber o que você convidou. Você fez o apelo, tá? A pessoa entendeu o que é? Tem gente que não sabe. Ele fez o que mesmo? É para fazer o quê? É para deitar, ficar de pé? É para dançar? O apelo tem que ser claro, as pessoas têm que saber o que você está querendo. E dentro dessa questão de dependência total do Espírito Santo, então eu vou voltar aí ao culto de sábado passado, lá na Serraria. Eu fui pregar sábado passado em Serraria, devia ter umas 80 pessoas na igreja, mais ou menos. Uma boa igreja, né? E aí eu fiz um apelo para batismo. 21 pessoas eram à frente. Aí eu falei assim, esse povo entendeu o que eu falei, será? Será que eu fui claro no meu apelo? Eu apelei para batizar. Porque tem hora que vem gente que não sabe o que está vindo, né? Aí eu fui no primeiro assim, escuta, você não é adventista? Ele disse, não. E você quer ser batizado? Quero. Tá bom? Fui no segundo. Você não é adventista? Eu falei, não, eu já fui. Você está afastado? Há 8 anos. Quer voltar agora? Quer ser batizado? Quero. Eu quero ser rebatizado. Tá bom. Fui no terceiro. E eu fui um por um. 21. E ninguém foi ali enganado. Era gente que precisava se rebatizar e se batizar. Eu disse, então vamos fazer uma classe bíblica aqui, né? Porque 21 pessoas querem se batizar. E aí amanhã começa lá em Serraria. Amanhã à noite, 8 da noite, tem classe bíblica lá. Eu vou começar com 21 decididos ao batismo. Que classe boa, né? Você já começa com 21 decididos ao batismo. Mas amanhã eu começo lá, 8 da noite. Vou fazer 7 quintas-feiras. Amigos, eu nunca descobriria essas pessoas se eu não tivesse feito um apelo sábado. E eu podia ter terminado o meu sermão, eu tenho certeza que a igreja não cancelaria o almoço que ela tinha prometido. Eles me tratariam bem, como trataram, e eu seria convidado a voltar, se eu não tivesse feito o apelo sábado passado. Se eu tivesse simplesmente apresentado uma mensagem. Mas porque eu fiz o apelo, é claro que eu arranjei mais trabalho, né? Mais 7 quintas-feiras. Mas nós temos 21 pessoas que já disseram, eu quero ser batizado, ou rebatizado. Então amanhã estamos lá, 8 da noite. Você percebe a importância de se fazer apelos? E quantas histórias você começa a colecionar de apelos que você fez e de que pessoas que responderam e por causa dessa resposta teve a vida transformada e isso transformou outros e outros. Então, terminou o seu sermão, passou pela conclusão, faça o apelo. E eu termino com Ellen G. White. Deus aceitará o serviço prestado de todo o coração e suprirá por sua parte o quê? Eu gosto desse texto. Ela está dizendo de que quando a sua pregação não for boa, quando o seu apelo não for bom, quando as suas habilidades não funcionarem, quando você não se preparou o tempo suficiente, quando você não foi competente o necessário, Deus vai suprir a deficiência. Isso nos conforta, né? Isso nos conforta. Então Deus supre a nossa deficiência. Então tem muita gente que está aqui pensando, não vou fazer nenhum sermão não, vou pagar mico. Não paga mico e continua do mesmo jeito. Não, eu vou pagar um micão, mas eu vou dar um passo pelo menos no meu aperfeiçoamento como pregador e como pregadora. Bom, é uma escolha que você tem que fazer. É uma escolha. Você acha que todos nós que pregamos, quantos micos nós não passamos? Quantas vezes já não decepcionamos no púlpito?
Eu contei para vocês, né? Meu primeiro sermão, quando eu terminei de pregar, depois de ensaiar em casa 45 minutos, preguei 8 minutos. O ancião olhou assim, acabou? Acabou. E ele veio aqui e fez outro sermão para me ajudar. Você vai cometer erros. Você vai passar carão. Vai cometer. Vai. E daí? Alguém, para se tornar um exímio piloto de Fórmula 1, não teve que bater muitas vezes? Quantas vezes Ayrton Senna bateu? Saiu da prova? Quantas vezes Pelé errou o gol? Quantas vezes Oscar Schmidt errou a cesta? E eles pararam por causa disso? Não. Pregador é a mesma coisa. É por isso que um professor dizia, pregador não nasce, pregador se faz. E você só vai ser feito pregador se você começar a pregar. E os últimos 3 conselhos para você que quer pregar e fazer apelos, que você nunca mais vai esquecer na vida. 3 conselhos. Quer ter um apelo poderoso? Quer melhorar a sua pregação? Quer ajudar as pessoas? Primeiro conselho, faça apelos. Segundo conselho, faça apelos. Terceiro conselho, faça apelos. Porque se você não começar, você nunca vai se aperfeiçoar. Porque ninguém se aperfeiçoa naquilo que não faz. Mas comece a fazer. E daqui a pouquinho você vai estar sendo aperfeiçoado por Deus. E se ainda assim nós falharmos o que está prometido, Deus vai aceitar o serviço que você está fazendo. Porque Ele vai suprir as deficiências. E um dia, se você for à igreja central de Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro, chegue lá e pergunta por um dos grandes empresários que tem aquela igreja. E você vai descobrir uma pessoa muito boa, cristã, um dos grandes empresários daquela cidade. E esse homem está na igreja hoje, porque um dia um pregador fez um apelo e ele aceitou. Só que o pregador é uma pessoa cega, que nem enxerga. E quando esse homem entrou na igreja pela primeira vez e viu um cego pregando, alguém que não tinha a capacidade de ler sequer, alguém que não teve a chance de estudar, alguém que usou palavras simples, ele pensou assim, se esse homem, com todas as suas limitações, sabe o que sabe e faz o que faz, eu quero ser igual a ele. Eu quero também fazer isso. E é por isso que ele está na igreja hoje. Então, Deus vai suprir as nossas deficiências. Que Deus abençoe você. E o desafio está lançado para quarta-feira que vem. Traga impresso. Eu não vou mostrar para ninguém, mas traga impresso. Sim, querida. Aham. Aham. A gente fez o apelo, ninguém veio à frente, ninguém aceitou. Você simplesmente convida a igreja. Irmão, vamos encerrar. Vamos fazer uma oração? Você não culpa ninguém por não ter vindo. Você não se culpa, nem culpa a Deus. Você naturalmente encerra. Você foi uma voz de Deus não atendida. Mas quantas vezes a voz de Deus não foi atendida na Bíblia? Nós não seremos o primeiro, nem o último. Quantas vezes Deus apelou e o povo disse? Não. E ninguém foi maior decepcionado com o apelo do que o próprio Jesus Cristo. Porque João disse que ele veio para os que era seu e os seus não o receberam. O próprio Jesus sabe o que é ter um apelo não atendido. E você vai se lembrar quando você lê João capítulo 8? O que é João capítulo 8? É o sermão mais duro que Jesus fez em todo o seu ministério. E depois que Jesus fez o sermão de João capítulo 8, não, melhor, João 6, né? O pão da vida. Eu acho que é o 6. Quando ele terminou o sermão, quantos aceitaram o apelo? Ninguém.
E sabe o que ele falou para os discípulos? E vocês? Também vão me abandonar? Só ficaram vocês. Vocês também vão me abandonar? Ele achou que perderia até os discípulos. Ninguém aceitou o apelo que ele fez sobre o pão da vida e a água da vida. Ele achou até que perderia os discípulos. Então Deus sabe nossas frustrações. Pode doer muito na hora, mas Deus cura. Por outro lado, haverá dias que você vai fazer apelo numa igreja de 60 e 21 vão aceitar o batismo. É fazer apelo e fazer apelo. Então eu vou fazer o último apelo para você. Traga seu sermão quarta-feira que vem. Eu posso ir embora decepcionado, ou posso ir embora muito feliz. Mas o meu sentimento é passageiro. O seu crescimento pode ser para a vida. E a gente está aqui para ajudar o que for necessário. Vamos ficar de pé e vamos orar? Ó, todo mundo aceitou o apelo. Nosso Pai, obrigado porque a Tua graça um dia nos alcançou. Obrigado porque o contato com a Tua palavra tem mudado nossa vida. E obrigado pelo privilégio de termos igrejas e púlpitos disponíveis para que nós preguemos e ajudemos as pessoas em seu preparo para o céu. Abençoe cada servidor aqui da associação, nos abençoa nessa grande tarefa de nos prepararmos melhor para pregar o Teu Evangelho. E muito obrigado pela promessa de que as nossas deficiências, elas sempre serão supridas para a honra e glória do Senhor. Dai-nos uma quarta-feira feliz e abençoada em Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.